Olá, gente, como estão todos? Logo após a confirmação da vitória do Trump, eu fiz um vídeo de 3 horas falando a respeito. Entretanto, ele está até agora sob júdice, esperando seja aprovado e não sei se será liberado. Então o vídeo está impugnado e só disponível aos membros. Então o que eu vou fazer? Eu vou me limitar a ler com muito cuidado o artigo que eu escrevi sobre a acachapante vitória do Trump, que foi uma vitória acachapante e que mostrou pelo menos aí um lado positivo, que as pessoas já não se deixam levar tão facilmente pelos engodos da grande mídia, da mídia corporativa, da imprensa aparelhada, e também as pessoas, pelo menos a grande maioria, já não dá a mínima e até despreza artistas woke que apoiam tudo que não presta. E nós tivemos aí um monte de artistas que apoiaram a Kamala Harris, Madonna, Taylor Swift, Mick Jagger. Mick Jagger, aliás, é um pé frio tremendo. Tudo para quem ele torce perde. Então, se você quiser, por exemplo, fazer com que um determinado time perca, basta chamar o Mick Jagger e pedir para ele torcer para esse time. E não podia ser diferente. Ele fez campanha para a Kamala Harris e colocou até os filhos dele como militantes e deu no que deu. E praticamente aí todo o mundo pop, grande parte aí do mundo roqueiro também apoiou a Kamala Harris. Mundo do show business, Hollywood, e o povo não foi na onda. O povo não... Isso mostra que isso que tentam exercer sobre as pessoas por meio da propaganda já não é mais uma ferramenta tão eficaz assim. Então esse é um lado positivo. Bom, entretanto, como eu disse aí nesse vídeo de 3 horas, está havendo um certo exagero de muitos em festejar de maneira muito efusiva, como se tudo tivesse resolvido já com a vitória do Trump. Todos os problemas já tivessem acabado, como alguns anunciaram aí, seria o fim da nova ordem, o fim do Deep State, o fim das agendas nefastas, o fim do globalismo, o fim decretando praticamente uma espécie de fim dos conflitos da história. O Trump vai resolver todos os problemas, vai acabar com as guerras, com as crises, vai unificar a nação, vai levar a um mundo multipolar, não mais centralizado. Quer dizer, na verdade o Trump vai enfrentar aí uma carga pesadíssima, a não ser que, como também muitos estão pensando, que o Trump na verdade acabou sendo soerguido porque ele de alguma forma ele foi cooptado
Então há aqueles que pensam que na verdade o Trump ele sempre foi, ele foi na verdade parte do que está aí, e então nem mesmo a primeira eleição dele teria sido algo inesperado. Claro que há vários analistas que pensam que a vitória do Trump, pelo menos na primeira vez em 2016, foi algo totalmente inesperado. E alguns ainda continuam achando que esta segunda vitória, depois do interregno do Biden, teria sido também algo que as elites não queriam e não esperavam, e o que o Trump continuaria sendo então o candidato o sujeito que se contrapõe a toda esta toda a agenda que foi imposta. Então há várias maneiras de enxergar o Trump agora, e nós vamos ver isso. Claro, nós vamos ver o que realmente é verdade nos próximos meses. Trump só assume no dia 20 de janeiro, muita água vai rolar até lá. E o Trump, na verdade, já está governando, ele já está influenciando. Só a simples vitória dele já levou aí a um otimismo dos mercados, o Bitcoin disparou, as criptomoedas dispararam. Tem gente até falando aí que o Bitcoin chegou a 80 mil dólares. Passou dos 80 mil dólares, um Bitcoin. Tem gente falando que o Bitcoin vai chegar a 200 mil dólares até o final do ano que vem. É bastante otimismo. E tem gente até recomendando que as pessoas comprem, encham as carteiras de Bitcoin, comprem todas as moedas de Bitcoin, e que esses analistas, esses economistas pensam que o Bitcoin vai ter uma enorme valorização. E claro que o Trump ele vai instaurar um protecionismo, uma reserva de mercado, e vai privilegiar os Estados Unidos. Então, por aí você pode traçar todos os parâmetros econômicos do resto do mundo, e é por aí que o mercado está se guiando. Mas para voltar ao que eu estava dizendo, então tem hoje entre os próprios conservadores e direitistas uma visão tanto quanto dividida em torno do Trump, porque me pareceu que o Trump ganhou muito fácil, e não teria como ele ganhar tão fácil se ele não estivesse sendo apoiado, afinal de contas, por aqueles que mandam realmente, por aquelas forças que estão muito além, muito acima e além, que são as forças que mexem os cordelinhos. Então o Trump, ele na verdade seria apenas um sujeito, e ele não deixa de ser um sujeito da elite, da alta elite, embora a fortuna dele seja 10 vezes menor, por exemplo, que a do Elon Musk, do agora amigo Elon Musk, que transformou o X numa plataforma trumpista, e já até foi designado para um cargo aí, acabou de ser designado para um cargo pelo Trump, vai comandar um cargo que não existia, está sendo criado aí. Seria mais ou menos o que já tentou se fazer no Brasil com o Ministério da Desburocratização. Pouca gente se lembra disso, mas nos anos 70 o regime militar criou o Ministério da Desburocratização, e cujo ministro era o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, que era marido da grande arqueóloga Maria da Conceição Beltrão, a mãe da
jornalista aí, da jornalista Maria Beltrão também, né? E o Hélio Beltrão, ele tentou desburocratizar ao máximo, porém se deparou aí com mil entraves e praticamente não... A burocracia, tanto que a burocracia até hoje no Brasil é algo estupendo, né? Mas aí o Elon Musk vai se encarregar desse ministério para cortar o máximo possível taxas desnecessárias que encarecem produtos e, por conseguinte, diminui o consumo e desacelera a economia. E o Musk também ele vai ser encarregado aí de fazer cortes gigantescos no orçamento. Então vamos ver como é que ele vai cortar isso. E é claro que muitos vão dizer que ele vai se beneficiar, porque afinal de contas ele pode tomar medidas que ajudem os seus próprios negócios e tudo mais. Agora, eu estou falando todas essas trivialidades, e nesse vídeo de 3 horas eu falei muita trivialidade, entrei em muitas questiúnculas que eu não vou entrar aqui, até porque eu não sei o motivo, não sei o que eu falei que pareceu assim tão escandaloso que o meu vídeo está aí sob júdice, né? Então eu vou evitar de ficar falando. Espero que esse meu vídeo seja liberado. Se não for, vai ficar aí só para os membros. Então convido aí, né? Torne-se membro do meu canal, que vocês vão ter acesso a esse vídeo, não só esse vídeo, como muitos outros vídeos que são exclusivos para os membros, em grande parte porque foram vídeos impugnados, aí ficaram só para os membros. Então, chega de delongas, eu vou aqui, vou lendo e, claro, fazendo um filtro do que eu escrevi. E já passado aí um pouco mais de uma semana, né? Uma semana aí da vitória do Trump, já aconteceram alguns fatos e eu vou comentar todos eles, ok, gente? Então vamos lá. Após a vitória de Donald Trump, Elon Musk, seu maior apoiador, publicou uma foto no X junto com Trump, tirada na mansão do Trump na Flórida. Musk está hospedado lá desde 5 de novembro, dia da eleição, com o filho, que se chama X, uma babá e alguns seguranças. Acima da foto, Musk escreveu os dizeres Novus Ordo Seclorum, que em tradução livre significa nova ordem secular, ou nova ordem dos tempos, ou nova ordem dos séculos. Ele postou Novus Ordo Seclorum. É isso mesmo, gente. Novus Ordo Seclorum. É que está na moeda, está na nota de $1, certo? O bilionário formalizou o apoio a Trump depois da tentativa de assassinato em Butler, estado da Pensilvânia, em 13 de julho. Vocês lembram bem? Foi logo depois que o Musk anunciou o apoio a Trump. E na reta final da campanha apareceu em comícios com uma promessa clara. Apareceu até fazendo todo aquele show que é bem típico do Musk. Ele adora um certo histrionismo e tal. Então ele apareceu em comício com uma promessa clara, abre aspas. Todo o gasto do governo vem de taxação, seja taxação direta ou gasto do governo. Isso acaba virando inflação ou mais taxação direta. Se o dinheiro está sendo desperdiçado, o Departamento de Eficiência do governo vai consertar isso, afirmou Musk. Musk sugeriu cortar pelo menos $2 trilhões do orçamento, o que equivale a 30% de todo o gasto do governo federal. $2 trilhões. Para quem é que vai sobrar esses cortes?
Pois bem, Donald Trump anunciou que a promessa será cumprida. Em um comunicado, afirmou que Musk vai comandar essa nova espécie de secretaria que apelidou de DOGE, as iniciais em inglês para Departamento de Eficiência Governamental. Ao lado de Musk estará Vivek Ramaswamy, que foi pré-candidato à presidência em 2024, dono de uma empresa farmacêutica e filho de imigrantes indianos. Aos 39 anos também é bilionário. Entre as funções do cargo está ajudar a desmantelar a burocracia do governo, acabar com regulações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais. A partir do ano que vem, Musk vai poder dizer onde os Estados Unidos devem cortar e onde deve gastar mais. Veja, o homem mais rico do mundo dizendo, ele que vai definir onde é que o dinheiro do orçamento vai ser aplicado e tudo aquilo que vai ser enxugado. Trump disse que a secretaria dele atuará de fora do governo, como se fosse uma consultoria. Opositores receiam que interesses pessoais de Musk contaminem o trabalho dele no governo, porque as empresas dele têm contratos com o governo. O governo, por exemplo, paga pelo lançamento de foguetes e pesquisas da SpaceX e também dá descontos de impostos para fabricantes de carros elétricos, como a montadora Tesla. Outras agências ainda regulam o funcionamento e concessões de satélites, outro negócio importante de Musk. Desde as eleições, ele ficou 70 bilhões de dólares mais rico com a valorização das ações de suas empresas. O nome do novo departamento, Doge, é o nome da criptomoeda favorita dele, cujo símbolo é um cachorrinho. Musk postou essa imagem. Em uma semana, a moeda valorizou 150%. Do outro lado do mundo, na Rússia, Alexander Dugin, o defensor do eurasianismo, uma narrativa que glorifica o neo-imperialismo russo anti-ocidental, ecoou o mesmo sentimento. Então vencemos, gabou-se Dugin no X. O mundo nunca mais será o mesmo porque os globalistas perderam seu combate final. Bastante otimista o Dugin. Dugin sempre orientou Putin a agir de modo a preservar a identidade e a soberania únicas da Rússia diante dos crescentes desafios tanto dos liberais russos em casa quanto de potências estrangeiras, ao mesmo tempo em que cooperasse com outras potências dissidentes que se opõem à nova ordem globalista do liberalismo para criar um mundo multipolar, no qual nenhuma nação exerce poder supremo, e sim várias grandes potências que se mantêm em equilíbrio. A Rússia, na visão de Dugin, é crucial para esse esforço e, de fato, sua própria sobrevivência como uma civilização única e independente depende de uma mudança geopolítica para longe do mundo unipolar representado pela supremacia desenfreada da América. Quem diria que um dia veríamos Musk e Dugin alinhados? Musk anuncia que Trump criará uma nova ordem. Em outras palavras, Dugin anuncia o fim do globalismo. Todo esse entusiasmo é justificado ou por demais exagerado em meio à grande tribulação em que vivemos? Quantas vezes já não alimentamos tais expectativas para invariavelmente acabarmos frustrados? Deveríamos nos lembrar de que não há nada de novo sob o sol. Talvez não haja uma virada histórica na escala que Musk e Dugin preconizam em direção a uma nova ordem, mas só uma velha sob novas roupagens. Antecipando-se a ambos, Vladimir Putin declarou em 11 de outubro que as relações internacionais entraram em uma época de mudanças fundamentais e da formação de uma nova ordem que reflete toda a diversidade do planeta e é um processo natural e irreversível. Abre aspas, a Rússia defende o debate internacional mais amplo possível sobre os parâmetros de interação no mundo multipolarizado emergente e está aberta a discutir questões relacionadas à construção de uma nova ordem, disse o chefe do Kremlin em um fórum internacional em Asgabat, capital do Turcomenistão.
No discurso, transmitido ao vivo pela televisão estatal russa, Putin destacou que, abre aspas, o mundo enfrenta ameaças sem precedentes geradas por fraturas de civilizações e conflitos interétnicos e interreligiosos, e as relações internacionais entraram em uma era de mudanças globais e fundamentais, fecha aspas. Neste contexto, Putin disse que se edifica uma nova ordem que reflete toda a diversidade do planeta, processo natural e irreversível, algo que defende há muito tempo com a China e países aliados. Um dia após a vitória de Trump, na quinta-feira, 7 de novembro, Putin condenou os Estados Unidos e Biden por tentarem infligir uma derrota estratégica à Rússia na Ucrânia e disse que há uma luta em andamento para moldar uma nova ordem com o desmoronamento da era pós-Guerra Fria dominada pelo Ocidente. Chegamos a uma linha perigosa, disse Putin ao clube de discussão Valdai em Sochi, no Mar Negro. Os apelos do Ocidente para infligir uma derrota estratégica à Rússia, um país com o maior arsenal de armas nucleares, demonstram o aventureirismo exorbitante dos políticos ocidentais, afirmou Putin. O Ocidente procurou arrogantemente enquadrar a Rússia como uma potência derrotada após a queda da União Soviética em 1991, disse, descrevendo a aliança militar da OTAN liderada pelos Estados Unidos como um anacronismo. A Rússia, segundo ele, não considera a civilização ocidental como inimiga, apesar das tentativas dos Estados Unidos e dos seus aliados de isolar Moscou. De qualquer forma, o mundo está mudando, afirmou, e muitos países poderosos não querem isolar a Rússia. Abre aspas, a antiga estrutura do mundo está desaparecendo de forma irrevogável. Podemos dizer que já desapareceu, e uma luta séria e irreconciliável está se desenvolvendo para a formação de uma nova estrutura, disse Putin. Ele disse também: o mundo precisa da Rússia e nenhuma decisão de supostos superiores em Washington ou Bruxelas pode mudar isso, complementou. Certamente Trump retirará o apoio que Biden vinha dando à Ucrânia, deixando Putin livre para absorver as 4 províncias ucranianas que ele afirma ter anexado e para tomar toda a Ucrânia, bem como a Moldávia e outros estados pós-soviéticos. Os que, como Musk e Dugin, celebram Trump como o inaugurador de uma nova era, imiscuem o fato de que quem toma as decisões que importam no Salão Oval não é o expoente máximo entre os atores políticos, e sim poderes ocultos acima e muito além. Na realidade, nenhum dos representantes visíveis realmente governa, mas tão somente serve de veículo, exatamente como os médiuns espíritas, para encantar e mesmerizar multidões para a concretização final da tão desejada e infame nova ordem. Nenhum dos homens da Casa Branca nas últimas décadas deixaram de estar perfeitamente alinhados, em maior ou menor grau, com essa agenda, com exceção talvez de John Kennedy e justamente Donald Trump em seu primeiro e inesperado mandato. Donald Trump em seu primeiro e com Biden caminhamos célere ao paroxismo de uma terceira guerra mundial. E o mundo agora nunca esteve tão perto de cair à beira de um confronto total com a Rússia e da queda da Síria de Assad, para que esse país acabe desmantelado e anexado nos braços do grande Israel, o sonho do sionismo messiânico, uma filosofia imperialista intimamente ligada ao globalismo, já que a este, ou pelo menos a uma parte dele, se propõe atribuir o cetro do supergoverno mundial ao Estado de Israel. Como Trump irá lidar com o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, o Grupo Bilderberg ou o Clube de Roma, só para citar alguns dos institutos mais globalistas e influentes nos Estados Unidos? Washington, neste sistema de poder, não foi o lugar onde o destino da América e do mundo foi decidido. Washington foi apenas o último destino de uma correia de transmissão composta por uma densa rede de grupos e lobbies sionistas, entre os quais estavam os poderosos AIPAC e Chabad Lubavitch,
que usaram a presidência dos Estados Unidos para garantir que asseguravam a supremacia de Israel e a conquista da governança mundial. Donald Trump, assim como Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, George Bush, Benjamin Netanyahu, Paul Ryan, Ariel Sharon e Ehud Olmert, todos os anos está presente na conferência em Washington, organizado pela AIPAC, acrônimo de American Israel Public Affairs Committee, ou Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel, um lobby criado em 1963 para apoiar o Estado de Israel, que apoia fortemente a direita israelense e tem a reputação de ser próximo do partido Likud. A AIPAC conta com uma rede de mais de 70 organizações judaicas afiliadas, cujos representantes fazem parte de seu comitê diretor. Chabad Lubavitch. Chabad em hebraico significa sabedoria, entendimento e conhecimento, e Lubavitch é o nome em Yiddish da cidade russa de Lyubavitch, no Oblast de Smolensk. É uma das ramificações do Hassidismo e uma das maiores organizações judaicas do mundo, fundado pelo Rabi Shneur Zalman de Liadi no século XVIII. O movimento Lubavitch foi guiado por uma série de 7 rabis, conhecidos como Rebbes, dos quais o último, Menachem Mendel Schneerson, morreu em 1994. Os Estados Unidos não têm sido apenas os guardiões da democracia liberal, o sistema político mais venerado pelos vários círculos pedreiros, mas têm sido, sobretudo, os guardiões de uma visão do mundo baseada no totalitarismo supranacional, obviamente em detrimento dos Estados nacionais, reduzidos no século XX a atores coadjuvantes esvaziados da sua soberania, transferidos pelos vários governantes para as mãos de grupos de pressão privados, de lobbies israelitas e, obviamente, das inevitáveis finanças Ashkenazi, que nada mais são do que a própria encarnação viva do capitalismo moderno, como bem explicou o sociólogo e economista alemão Werner Sombart, no seu famoso ensaio Os Judeus e a Vida Econômica, de 1911. Foi confiada a Joe Biden a missão de trazer de volta à vida toda esta ordem, o status quo anterior interrompido por Donald Trump. Biden teve de reequilibrar a equação do globalismo para dar origem ao resultado desejado por estas potências. Na verdade, uma nova ordem não pode existir sem a participação dos Estados Unidos, e um dos membros deste clube, Henry Kissinger, estava bem ciente disto. A fraude eleitoral de 2020 surgiu por esse motivo. A fraude eleitoral teve a tarefa precisa de fazer recuar o relógio da história e devolver a América aos braços das potências que governaram esta nação durante grande parte do século XX, com a única exceção da era Kennedy, que terminou brutalmente em 23 de novembro de 1963 em Dallas, com a execução do presidente dos Estados Unidos, que já tinha tido confrontos muito duros com o Estado judeu e as suas intenções de nuclearização. No entanto, os resultados tão esperados não se materializaram da forma como o Deep State queria. Joe Biden não retomou as rédeas da política imperialista dos Estados Unidos. Em vez disso, paradoxalmente, ele continuou a seguir os passos da política externa de Trump. Concluiu a retirada das tropas do Afeganistão, despertando a ira do Financial Times e fazendo com que o Talibã voltasse inevitavelmente ao poder. O Afeganistão foi um trauma do qual o atlantismo ainda não se recuperou, pois este país, além de ter um importante valor geopolítico e econômico devido às suas inúmeras minas naturais, foi para todos os efeitos a sede da produção mundial de ópio. O Afeganistão foi o local que permitiu a produção de heroína à escala global, pois sem o ópio é notoriamente impossível produzir a droga que destruiu as mentes e os corpos de muitas gerações após a infeliz década de 60, época em que era uma droga cultural. A revolução foi concebida pelos filósofos Ashkenazi da escola de Frankfurt, sobretudo Theodor Adorno e Max Horkheimer, que tinham apenas um objetivo primário, o de pôr fim à sociedade cristã
e sufocar as tradições que permitiram à Europa ser um farol de civilização no mundo para se tornar, em vez disso, um poço de degeneração moral e cultural, resultando na atual guerra ao patriarcado, na exaltação do gênero e da três pontinhos. As drogas são, nesse sentido, uma arma perfeita de destruição em massa e das massas. A sua produção foi gerida desde o início pelos vários grupos de inteligência anglo-americanos, aos quais foi confiada a tarefa de criar uma geração de jovens nihilistas, presas fáceis dos impulsos mais desenfreados e dos instintos mais bestiais para os separar da verdade, do amor pela caridade e, em vez disso, reduzi-los a meras mônadas possuídas pelo louco instinto nietzschiano de se elevarem ao super-homem e substituírem Deus. O Afeganistão também serviu a este propósito. Serviu para dar continuidade ao programa de devastação das massas através das drogas, e a sua perda representou um golpe gravíssimo para os traficantes, que certamente não são apenas os mafiosos, mas sim um nível superior, representado pelos pedreiros, pelas altas finanças e pelos bancos. Na Ucrânia ocorreu o mesmo. Kiev queixou-se repetidamente do fato de Washington não enviar as suas melhores armas, nem tampouco tropas americanas. Washington separou-se do atlantismo e, por mais paradoxal que possa parecer, apenas numa primeira leitura superficial, há uma clara continuidade entre Trump e Biden. Se é, portanto, claro que o presidente democrata não respondeu aos comandos daqueles que o colocaram onde está, então precisamos compreender o que realmente aconteceu depois da fraude eleitoral de 2020. Nunca havíamos visto o envio de tropas da Guarda Nacional Americana em torno do Capitólio, apesar de não haver necessidade aparente de usar tais forças para uma posse, a de Biden abandonada pelos eleitores americanos. Parecia claro que algo mais estava acontecendo nos bastidores, e nos meses seguintes foi confirmado que Trump não tinha cedido e abandonado o jogo. Uma vez que se viu que Biden não percorreu o caminho traçado por Trump, e uma vez que se viu que os vários estados americanos retiraram as diversas restrições para o já havia certeza de que os democratas não estavam liderando o jogo e indo em direção do Great Reset de Davos como era esperado daquela administração. A transferência parece nunca ter realmente ocorrido, e uma jornalista americana, Laurie Roth, revelou em 2021 que os círculos militares lhe tinham dito que Trump tinha assinado secretamente a lei anti-insurreição e assim impedido a administração Biden de realmente entrar em certas funções. A lei anti-insurreição foi introduzida no quadro legislativo americano em 1878 através da Lei Posse Comitatus, e através destas disposições o presidente pode recorrer ao uso das forças armadas para pôr fim a situações que ameacem a estabilidade e a ordem. O presidente dos Estados Unidos ainda tem o poder de ativá-los nas situações de emergência que exigem intervenções extraordinárias, e não é mais possível negar que a fraude eleitoral, pela sua natureza, foi um ato subversivo que requeria intervenção fora do comum por parte do comandante em chefe. O poder, desde então, se esta leitura for correta, estaria nas mãos dos militares, e a administração Biden nada mais seria do que uma mera farsa, pois há outras pessoas que decidem a política dos Estados Unidos. Tudo dependia da sobrevivência do Império Americano. Foi este conglomerado, governado por multinacionais, finanças judaicas, lobbies sionistas, como o Chabad Lubavitch, e a indústria militar, que escolheu a superpotência americana como fiadora e executora indispensável do plano de governança global, ou no seu sentido clássico da nova ordem. Se este conglomerado tivesse passado para as mãos de um presidente que não fosse escolhido por tais potências, então qualquer possibilidade de construção de um império mundial teria naufragado. A razão pela qual uma guerra total foi desencadeada contra Trump é apenas esta: não podiam dar-se ao luxo de perder a América, o motor vital do globalismo, e conspiraram contra Trump desde o primeiro momento. Fizeram-no com tentativas de fraude eleitoral, e também o fizeram com diversas tentativas de assassinato, das quais as duas últimas apenas este ano, e a mais sensacional foi a de Butler, na Pensilvânia, onde realmente parecia ter havido a mão da providência que salvou Trump da morte certa.
Tudo foi em vão e a fraude eleitoral de há 4 anos não trouxe o resultado esperado. É completamente óbvio, se Joe Biden tivesse realmente concretizado os desejos dos democratas e dos senhores do globalismo, estaríamos a contar uma história muito diferente. E neste momento nem estaríamos aqui a escrever, pois o mundo estaria em condições muito diferentes, com uma provavelmente bem sucedida e o advento do Great Reset de Davos. Um dos expoentes desses círculos, John Kerry, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e membro da Skull and Bones, a infame Sociedade Secreta Pedreira, afirmou que, com Biden na Casa Branca, o Great Reset sofreria uma aceleração impressionante. Mas Biden sucumbiu, em vez de pressionar pela continuação da farsa e pelo alargamento das restrições, deixou que os estados retirassem gradualmente toda a opressão das diretivas e nem sequer inverteu o curso da política externa de Trump por meio da retirada das tropas do Afeganistão e negando aos ucranianos todo o apoio que os Estados Unidos poderiam ter dado. A farsa foram denunciadas publicamente pela mídia alternativa e pelos teóricos da coincidência. O império continuou a desmoronar-se e, portanto, é claro que a fraude não conseguiu atingir o resultado pretendido. Não houve regresso ao antigo status quo, e sim uma continuação das políticas anteriores de Trump. Com a volta de Trump, estamos a testemunhar agora a dissolução da anglosfera e dos vários arquitetos do globalismo e dos pedreiros, que talvez se iludiram pensando que eram onipotentes, mas em vez disso redescobriram-se impotentes e nada puderam fazer para eleger Kamala Harris. Estamos no fechamento do círculo de uma operação que começou em 2016, quando Trump anunciou sua entrada em campo. Estamos na fase final do desmantelamento da nova ordem, e por mais que se preocupem as várias viúvas inconsoláveis do globalismo, só o que lhes resta no momento é a resiliência, ironicamente o termo que criaram para que nos conformássemos ao Great Reset. O futuro já não é global, mas multipolar, e isto conduz inevitavelmente ao fim certo da União Europeia, que se encontra privada do apoio fundamental do Império Americano e cada vez mais dividida dentro de si, com alguns países, incluindo até a multinacional multicultural Suécia, que já começam a enviar de volta imigrantes ilegais. A história, evidentemente, tomou uma direção inesperada, como muitas vezes ocorre. Este não é mais o tempo da nova ordem, já não é o momento do fim das soberanias nacionais, mas do seu regresso. A nova ordem queria recuperar a América, mas no seu caminho desta vez há um presidente que parece pronto para responder golpe por golpe. As elites do globalismo estão prontas para qualquer coisa, porque a crise do foi um sucesso operacional que poderá ser repetido infinitamente até a consecução do Great Reset, o plano operacional que dará vida, em sua ideia, à realização definitiva do totalitarismo global. No entanto, o tempo está se apertando, como dizem os porta-vozes do globalismo, incluindo Klaus Schwab, do Fórum de Davos. Os filhos das trevas estão dispostos e prontos para desencadear qualquer aberração para cumprir seus objetivos, como vimos este ano com as seguidas catástrofes climáticas e a celebração satânica nas Olimpíadas de Paris com a invocação do Baphomet, a criatura hermafrodita, uma mistura entre o masculino e o feminino, adorado pelos pedreiros e a alta hierarquia dos jesuítas. As semanas que estão por vir serão as mais importantes deste século e do passado. Uma das tarefas mais urgentes será derrotar decisivamente a farsa da histeria climática, que a grande mídia corporativa nem chama mais de aquecimento global, mas de mudança climática. A América e o mundo inteiro estão enfrentando uma encruzilhada histórica que decidirá se a humanidade será condenada a viver reduzida como formigas robotizadas, sem direitos e sem qualquer consciência espiritual, ou se ainda há uma chance de ver a luz do sol novamente. Ainda não está tudo perdido. A batalha não está perdida. A escuridão e a dominação anticristã do globalismo ainda podem ser frustradas.
Então, gente, seria mais ou menos isso. E até deixei escapar aqui alguns lances, certo? E vamos rezar para que isso aqui passe incólume. E vocês vejam que até os imigrantes, a grande massa dos imigrantes, votaram a favor de Trump. Apenas aqueles imigrantes, só aqueles estados em que as pessoas podem votar sem identidade, que imigrantes ilegais podem votar sem identidade, só nesses estados é que a Kamala Harris ganhou. De resto, o Trump ganhou em todos. Agora, como muita gente tem dito, e com bastante, penso eu, com bastante razão, eu mesmo nesse vídeo de 3 horas que eu fiz, eu passei acho que metade dela procurando não ser um estraga-prazeres, mas diminuir um pouco a carga efusiva de entusiasmo das pessoas, para que depois elas não se frustrem e volte um pouco à realidade. E eu disse até da tendência messiânica que tem se verificado em torno de Trump, não só de Trump, como alguns. Estamos numa situação em que há uma carência muito grande de líderes, e líderes fortes principalmente, então as pessoas elegem como salvador qualquer figura aí praticamente. E o Trump, ele tem sido tomado aí como uma espécie de Messias, o Messias que vai nos salvar de todas as trevas, de toda a transformação aí que estão operando. E agora eu pergunto, como é que ele pode fazer isso? Eu não digo aqui para vocês que ele não tenha, como eu mesmo escrevi aqui, que ele não tenha condições de fazer isso, ou que ele não tenha até uma intenção de fazer isso. E veja que o Trump tem aí como dos seus aliados o Robert Kennedy Jr., o Robert Kennedy Jr., que é o sobrinho do John Kennedy e o filho do Bob Kennedy, aquele que acabou sucumbindo em 68. E o Robert Kennedy Jr., ele fala abertamente de todos os assuntos que a gente fala aqui, e não trata nada disso como teoria da coincidência, muito pelo contrário. E a plataforma de campanha dele, que ele era candidato, acabou renunciando a favor do Trump para não tirar votos do Trump. O Robert Kennedy Jr., ele disse que ele iria acabar com toda essa, né, esse entulho aí da nova ordem, e iria nos livrar, né, de toda essa escumalha. E só que aí que está, assim que o Trump ganhou, ele já mudou de discurso. Eu já achei um pouco decepcionante isso. Espero que seja apenas apenas uma fala para despistar. Espero que seja isso, para não gerar muita celeuma. E a gente vê que a maioria dos governantes fazem isso, a maioria dos políticos, assim que eles ganham a eleição, eles já mudam um pouco o discurso. Todas aquelas promessas mirabolantes acabam virando uma fala mais realista, mais pragmática. E o Robert Kennedy até negou que tivesse prometido certas coisas, mas está tudo gravado. Não tem como, está tudo escrito e gravado. Não tem como ele negar. Isso aí já me deixou um pouco ressabiado, sabe? E essa aí do Musk, então, aí me deixou mais ressabiado ainda, né? Essa do Musk aí me deixou mais ressabiado. Ele já ser indicado para um cargo. E aquilo, como é que o Trump pode enfrentar tudo isso se ele está comprometido até a medula, né, com o sionismo, com Benjamin Netanyahu, com Israel,
com, com rabis, com vários órgãos globalistas do quais ele participa, né? Claro, ele pode, vão dizer, não, ele apenas frequenta, mas não quer dizer que ele vai lá, referende, claro. Mas a pressão desses órgãos, desses think tanks é muito grande. Os lobbies desses grupos são muito poderosos. Como ele vai lidar com isso? Como eu perguntei aqui no artigo, de que forma ele vai lidar com isso? E o maior aliado dele agora virou desde o atentado em 13 de julho, virou Elon Musk, o homem mais rico do mundo. E ele é um sujeito que tem um discurso e algumas posturas louváveis, sem dúvida, um cara inteligente, um sujeito com o qual poderíamos sentar e bater um belo papo. Mas o Musk, nas atitudes dele, não demonstra ser uma pessoa que está lutando contra nada disso, muito pelo contrário, ele é um dos principais responsáveis pelo avanço dessas agendas, Neuralink, o SpaceX que também lança satélites de monitoramentos, né? Colaboração dele com a NASA, todo esse lado aí de tecnologia espacial que sempre é um negócio muito, muito, além de ser dispendioso e um desperdício, na maioria das vezes, de recursos, de dinheiro, também tem um lado aí de farsa, tem um quê de farsa, porque a gente sabe muito bem o que envolve esses lançamentos de foguetes, o que está por trás. Não é bem aí o que se mostra. Então ele está envolvido nisso, está envolvido com a agenda transhumanista, a robotização das pessoas, tecnologias de monitoramento, tecnologias de internet das coisas, internet dos corpos, internet of bodies, em suma, a transformação do ser humano. E a agenda transhumanista, já falamos bastante disso e vamos voltar a falar muito a respeito desta agenda. Vai ter aí uma live aí, próxima, acredito eu, para a gente falar só disso. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando disso. A agenda transhumanista é uma das principais, uma das meninas dos olhos das elites ocultas. Por quê? Porque o transhumanismo é a modificação da criação divina. É uma espécie de paródia com a criação. Então é uma forma de afrontar a Deus, e eles adoram afrontar a Deus. Tudo que desafia a Deus, né? Como a própria exploração espacial, que é algo que afronta a Deus, quer dizer, você se elevar nos céus para tentar superar a Deus, para tentar ir mais além, mais alto, subir mais alto do que Deus. Então tudo isso envolve esse lado daquela velha rebeldia dos anjos caídos e tudo mais, dos Nephilim e tudo mais. Então a agenda transhumanista é a menina dos olhos, porque justamente vai alterar o ser humano, alterar a própria criação. É uma forma de você afrontar a Deus e também, ao mesmo tempo, você une o útil ao agradável, tudo numa agenda só, né? Porque o transhumanismo, ele também é uma espécie de criação de um golem. Quando você cria um ser artificial, por exemplo, ou você coloca partes artificiais do ser humano, você nada mais está fazendo do que criar um golem, aquela mítica criatura do cabalismo judeu. Você criar um golem, porque é uma criatura, é uma forma de você
suplantar a criação, quer dizer, Deus nos criou e o homem passa a ser um criador também. Então, é mais uma maneira de afrontar Deus. E a criação de um golem, todo ser artificial é um golem. E quando você transforma o ser humano num ser parte cibernético, você nada mais está fazendo do que também fazendo o ser humano ser uma espécie de golem. Então é isso que eles querem. E o nosso amigo Elon Musk, ele está envolvido nisso. Quer dizer, como é que as pessoas podem ser assim tão ingênuas? Eu vejo aí alguns analistas entre aspas, não sei se são analistas, influencers aí que surgem do nada, não sei da onde, de repente tem milhões de seguidores que ficam adorando, ficam nessa análise rasa, e as pessoas adoram. Eu acho que as pessoas gostam mesmo do raso, sabe? Porque eu vejo aí como as pessoas ficam nesse nível raso da política, da velha divisão entre esquerda e direita, do oposseimes, e apenas assistem os espetáculos e escolhem um fulano ou ciclano porque simpatizam com o cara, ou não simpatizam, ou porque tem uma discordância aqui ou ali ideológica, sabe? Tudo as pessoas, infelizmente, apesar daquilo que eu disse, que felizmente houve um avanço das pessoas já não votarem em pessoas que são simplesmente da mídia, da grande mídia, né? Você veja que em São Paulo mesmo, você teve o Datena, que era um candidato da mídia, e ficou quase em último lugar. Quer dizer, as pessoas não quiseram. E as pessoas já não votam mais simplesmente por apelos populistas, fáceis, né? Pelo menos eu quero acreditar nisso, certo? Então as pessoas não votam mais simplesmente aí por campanhas sedutoras e por aí vai. Então eu quero acreditar que houve um pequeno avanço nesse sentido, e as pessoas hoje também estão acompanhando mais a mídia alternativa, graças a Deus. É muito melhor acompanhar a mídia alternativa do que qualquer uma dessas mídias aí que se dizem mídias comprometidas, né, com as verificações de fatos, etc. Mídia que são meros propagandeadores. Então, pelo menos nesse aspecto, eu acho que melhorou um pouco. Porém, vamos aí, gente, não vamos cair aí num entusiasmo fácil, desbragado, porque afinal de contas, se a gente for analisar a fundo mesmo, todo o quadro aí não é assim tão maravilhoso como estão pintando, não. Não é tão maravilhoso, mas é claro que a vitória do Trump pelo menos nos traz um certo respiro, quer dizer, uma certa esperança de que vai diminuir um pouco aí até essa situação aí. Quem sabe? Espero que sim, mas eu não sei também. Eu não sei, porque durante o primeiro mandato do Trump não aconteceu nada disso. Será que vai fazer agora? Todas aquelas promessas que giraram em torno do primeiro mandato do Trump, de que ele ia revelar muitas verdades, ia trazer à tona fatos ocultos, secretos, relatórios, ia fazer gates disso e gates daquilo para desvendar aí certas situações. Não aconteceu nada disso no primeiro mandato do Trump. Vamos ver se acontece agora no segundo, né? Espero que sim, mas vamos ser bem realistas, né? Os poderes são monolíticos e avassaladores.
E claro que os planos deles muitas vezes não saem exatamente como eles pretendem, como parece que não tem saído nos últimos tempos aí direito. E até eu diria até por uma certa interferência divina, porque só uma interferência divina é capaz de suplantá-los. A força humana só por si só não é suficiente, até porque eles também contam por trás com forças que não são humanas. Então como é que meros seres humanos, apenas nós vamos conseguir enfrentá-los? Não vamos. Então precisamos aí de um auxílio divino, caso contrário não temos a mínima chance. Então eu conto também com isso, temos que contar com isso. É por isso que pode haver uma esperança nesse sentido. Só que ver no Trump um sujeito puro, imaculado, totalmente comprometido com o bem, isso aí já eu acho muito exagero. A gente sabe muito bem que o Trump também andou aí com várias figuras aí nefastas, e que ele tem que fazer acordos, concessões mil. A política é um local, exige que você faça 1000 acordos e concessões. Ele vai ter que fazer também. E agora, como eu estava falando, claro que com o Trump nós temos pelo menos um respiro e uma esperança de que em algum outro ponto melhore, ou não piore tanto, que haja algumas melhoras, alguns alívios, alguns refreamentos. Se houver já uns refreamentos já é bastante. Que haja mais parcimônia e que por isso a gente consiga ter aí condições de continuar lutando. Agora, eu dou razão a muita gente, por exemplo, aqui o meu amigo William Picorelli, que é meu patrono no Patreon, ele comentou nesse artigo, ele disse assim: eu queria pensar que dessa vez eu estivesse sendo conspiracionista demais, mas sinto que o grande engano e a apostasia final virá a partir desse mandato do Trump. A estratégia seria a mesma de sempre, fingir que algo ruim pode ser algo bom, assim como as seitas aliens fazem. O demônio não quer que pensem que ele exista ou que está agindo. Quanto menos pessoas acreditarem nele, mais fácil será o engano, introduzindo seitas gnósticas da nova era e alien. E o mesmo está fazendo para mim nesse caso. Parecendo para mim nesse caso. Fizeram o Biden ganhar para depois vir a volta triunfante de Trump. Estabelecer uma falsa liberdade no mundo, mas através dessa hegemonia da direita viria o engano. Com Jared Kushner, que eu falei bastante do Jared Kushner, que é o genro do Trump, casado com a filha do Trump, a Ivanka, e que, bom, eu não vou poder falar aqui, está no outro vídeo, que já deixou claro que quer introduzir a inteligência artificial em tudo, implementar chips na cabeça e até mesmo dar vida às máquinas. Como disse, espero estar errado, mas quando tudo vai muito bem, ainda mais nesse mundo degenerado que vivemos, é porque tem algo muito, muito errado. Concordo inteiramente. E o meu outro amigo e patrono, André Miller, ele me lembra que o Alexandre Dugin, que o Dugin, ele pode aí ser uma figura também de muita influência, já que ele é o ideólogo e o guru do Putin, e você veja que a ideia do mundo multipolar que ele defende já está sendo também tido como algo certo, Então o meu amigo André Miller também me alerta nesse sentido, e eu não vou poder falar aqui, mas eu vou falar em outros vídeos,
de outros, do Charles Upton, por exemplo, que poderia dar alguma luz aqui para nós, né? Mas eu vou deixar isso para outros vídeos e que poderíamos estar diante aí, talvez, como disse o Miller, de uma nova teogonia russa, né? Então, mas eu vou deixar para falar isso depois. Então, gente, então é isso aí. Agradeço a todos, muito obrigado, um abraço e valeu aí, gente. Tchau, até mais.